Sabe, às vezes a gente nem percebe, mas os objetos mais comuns do nosso dia a dia podem esconder histórias fascinantes. Pega, por exemplo, um simples livro didático. Parece inofensivo, né? Mas ele pode guardar uma narrativa muito mais complexa do que a gente imagina. Olha só esse aqui. É um livro didático de ciências bem padrão do ensino médio. Aquele tipo de material que, nossa, acompanhou a gente por anos na escola, né? Aparentemente, é super objetivo, direto ao ponto, uma fonte de conhecimento que se diz totalmente neutra. Pois é, mas e se por trás de todas aquelas fórmulas e fatos existisse uma outra história? Uma narrativa super poderosa e quase invisível. É exatamente essa história que a análise que vamos ver aqui se propõe a desvendar. Bora mergulhar nisso, camada por camada. Ok, para começar, vamos dar uma olhada na história que o livro conta assim, de cara. Aquela que está ali, na superfície, bem fácil de enxergar. Olha só, o capítulo de termodinâmica já abre com essa pintura. A gente vê uma locomotiva a vapor, chaminés de fábricas soltando fumaça. A mensagem visual é instantânea, né? A gente está falando de avanço, de inovação, da humanidade construindo um futuro movido pela tecnologia. É basicamente uma celebração do progresso. E o texto que vem junto com a imagem, claro, reforça essa mesmíssima ideia. Ele mostra que a termodinâmica não surgiu do nada, tipo uma busca abstrata por conhecimento. Não, ela apareceu como uma solução para problemas bem práticos. A sociedade precisava de energia, então foi atrás de novas fontes. Aí as minas de carvão começaram a inundar e pronto, foi preciso criar máquinas para resolver esse problemão. Então, o ponto central aqui é esse. A história toda é contada como se fosse uma saga heróica, sabe? Tem uma sequência bem clara. Aparece um problema, vem uma solução. É a ciência e a engenhosidade humana sempre vencendo no final, nos levando para um futuro melhor. A famosa Era do Vapor. Beleza. Agora a análise nos convida a tirar a primeira camada dessa história. A ideia aqui é que até o jeito como os fatos são apresentados já pode, por si só, construir um argumento, e um argumento bem convincente, por sinal. E uma ferramenta bem interessante para a gente entender isso é a tal da nova retórica. Ela basicamente separa as coisas em duas caixinhas: convencer e persuadir. Convencer é quando se usa lógica, razão, algo que deveria valer para todo mundo. Já persuadir, bom, aí mexe com as emoções, com os valores de um grupo específico. E o que o livro didático faz, segundo a análise, ele foca totalmente em convencer. A ciência é mostrada não como algo feito por gente, com interesses, com conflitos, mas sim como uma sequência de verdades lógicas, puras, quase matemáticas. Vamos pegar esse número como exemplo. 4,18 joules. É o equivalente mecânico do calor. Um fato científico, certo? À primeira vista, parece totalmente inquestionável. Um dado puro, objetivo. Pois é, e isso ilustra perfeitamente um método. Fatos como esses são colocados em fórmulas que parecem verdades eternas, sabe? Como se elas existissem fora de qualquer contexto, seja histórico ou social. Elas simplesmente são. E ponto final. E aí que está a grande força dessa abordagem. Quando você constrói um argumento usando a autoridade da lógica e dos fatos puros, qualquer um que discorde pode ser facilmente rotulado não como alguém que tem uma opinião diferente, mas como alguém irracional. Vira um negacionista da ciência. Certo? Então a gente já viu a narrativa de progresso e essa técnica de convencimento pela lógica. Agora a análise nos leva para a camada mais funda da história. Qual seria, afinal, o verdadeiro motor por trás de toda essa construção? Para investigar isso, a análise propõe usar uma outra lente: o materialismo histórico dialético. O nome pode assustar um pouco, mas a ideia por trás é bem simples, na verdade. É fazer uma pergunta. Em vez de só aceitar os fatos como eles são, que tal a gente investigar de onde eles vieram social e economicamente? Ou seja, quem se beneficia com isso? Com essa nova pergunta na cabeça, vamos voltar para aquele número que parecia tão neutro: 4,18 joules. A questão agora muda. Não é mais o que ele significa, mas sim por que ele se tornou tão importante a ponto de parar num livro didático. E é aqui que a outra história começa a aparecer, e ela é bem interessante. A busca por essa constante não rolou por pura curiosidade científica, não. O que estava acontecendo era uma corrida econômica. Os donos das indústrias precisavam desesperadamente de motores a vapor mais eficientes. Para quê? Para gastar menos carvão e, óbvio, aumentar os lucros.
E para os engenheiros conseguirem projetar esses motores melhores, era fundamental ter um número exato que relacionasse calor e trabalho. Ou seja, a necessidade econômica foi o grande motor por trás da descoberta científica. Tá, mas por que essa história econômica toda não aparece no livro? Para explicar esse sumiço, a análise recorre a um conceito do Karl Marx, o de fetiche da mercadoria. A ideia é mais ou menos a seguinte: no capitalismo, os produtos que a gente compra parecem ter um valor mágico, um valor próprio, que esconde completamente todo o trabalho humano e as relações sociais que foram necessárias para produzir aquilo. A analogia que a análise propõe aqui é muito boa. Pensa só, a constante de 4,18 joules é apresentada como um fato da natureza, algo universal, que sempre existiu. Do mesmo jeito, a etiqueta de preço numa loja parece mostrar o valor natural e objetivo daquele produto. O que acontece nos dois casos? A história social por trás de tudo, a busca por lucro de um lado, o trabalho humano do outro, fica totalmente escondida. Então, quando a gente olha para aquela mesma fórmula de novo, com esse outro olhar, ela se transforma. Ela deixa de ser só uma verdade abstrata da física para se tornar também um tipo de artefato histórico da Revolução Industrial, um produto direto das necessidades econômicas daquela época. Bom, depois dessa jornada toda, que foi da capa de um livro até as engrenagens da história econômica, o que a gente pode tirar disso tudo? Vamos recapitular rapidinho. A gente partiu de uma história de progresso científico. Depois, viu como ela é construída usando a autoridade da lógica e dos fatos. E, por fim, a análise mostrou essa outra camada, a história social e econômica que pode estar escondida ali por baixo. E aqui vem o ponto mais importante de todos. A análise não está dizendo que a ciência está errada ou que a termodinâmica não funciona. De jeito nenhum. A grande questão é sobre a gente desenvolver um olhar mais crítico, é sobre ter a capacidade de perceber que mesmo os fatos que parecem mais objetivos, mais puros, sempre chegam até nós embalados numa narrativa, uma história que tem uma origem e, claro, um propósito. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Se um simples livro didático de ciências pode carregar uma narrativa oculta tão complexa sobre progresso, sobre economia, que outras histórias invisíveis podem estar agora mesmo moldando o jeito como a gente vê e entende o mundo ao nosso redor?